Olá, pessoal, bem-vindo ao meu programa, O Diário de uma Guerreira. Eu sou a Priscila e você está na esteira com a guerreira, naquele momento, esteira 4 quilômetros. Eu tô nos 4 quilômetros, eu tava nos 4,50, mas eu diminuí para os 4, tá? Porque é mais importante você manter uma frequência do que você começar a aumentar e não dar conta de manter. Então, se eu não tô conseguindo, ou se eu às vezes consigo, né, 4 quilômetros e 50, é porque ainda não tô, né? Às vezes eu consigo. Então, vou ficar nos 4 quilômetros e depois eu vou aumentando um pouquinho, aí eu mantenho 4,50, tá? Ontem eu não vim, hoje eu vim. Bom, gente, eu tô lendo um livro maravilhoso. Olha, eu indico pra vocês, viu? Impressionante como o livro, ele mexe com a gente, né? Tem livro que mexe com a gente, né? Então eu tô lendo um livro, é a segunda vez que eu leio esse livro. Eu adoro livros de reportagem. Adoro livro de reportagem. Eu gosto de ler livro de reportagem, eu gosto de escrever livro de reportagem. Eu tô escrevendo 2 livros, mas eu não vou contar pra vocês, porque dá azar. Eu prefiro depois que eu tiver tudo redondinho, tá? Assinar o contrato, tudo direitinho, eu conto pra vocês, tá? O primeiro livro já terminei, já mandei a segunda versão desse livro que eu tô escrevendo, que é um livro que eu estou escrevendo desde 2018, né? É um livro de reportagem, tá? Então eu tô com 20 histórias já do primeiro livro meu, nesse livro, tá? E eu vou começar um segundo livro. Tem um segundo livro que eu vou começar já tô fazendo contato com as pessoas, tá? É só sobre mulheres, tá? Mas eu vou contar pra vocês mais pra frente, quando tiver tudo certo, que dá azar. Eu sou supersticiosa, dá azar contar antes, tá? Então eu tô lendo um livro, a segunda vez que eu leio esse livro. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida, tá? É um livro de reportagem chamado Holocausto Brasileiro. É um livro impressionante, vocês têm que ler. Vocês têm que ler. É impressionante o livro. É de uma repórter, né, uma jornalista, e ela escreve sobre o Hospital Colônia de Barbacena. Ele existiu, tá? Existiu na década de 1960 a 1980. E mais de 60 mil pessoas morreram lá, se não me engano. Mais de 60 mil pessoas morreram dentro desse Hospital Colônia, que era tipo um hospício. Era tipo um hospício, tá? E aí, é uma coisa horrível, tá? Ela vai contando, porque ela tá entrevistando pessoas que sobreviveram, né? A maioria morreu, porque era horrível, eles ficavam sem comida, eles ficavam no frio, eles levavam choque, faziam lobotomia, era uma coisa horrível. Graças a Deus a psiquiatria, né, evoluiu, né, e a gente tem esse movimento antimanicomial, que eu sou a favor, eu sou totalmente contra. Choque, lobotomia, eu sou totalmente contra, tá? Então, mas naquela época era uma limpeza higienista, né, que eles faziam com as pessoas. Então eles jogavam essas pessoas para esse lugar. Então geralmente eles jogavam pessoas normais, né, que não interessavam para a sociedade, né. Então eles pegavam as pessoas prostitutas, homossexuais, mulheres assim que não aceitavam, né, um tratamento, né, violência doméstica, né? Mulheres assim que tinham personalidade forte, né? Que batiam de frente com o marido, com os homens da época. Eles mandavam para esse Hospital Colônia, como se fossem loucos, tá? Então, uma coisa horrível, tá? Impressionante, eu tô lendo o livro é muito bem escrito, ela é ótima, né? A Daniela Arbex, muito boa. Ela fez uma pesquisa impressionante, tá? Ela foi lá, ela entrevistou as pessoas,
É muito impressionante. Leiam, tá? Leiam. É muito importante a gente entender isso, porque ainda existe uma mentalidade higienista. E isso é muito sério. Isso é muito sério, tá? Então, o que acontecia? Pessoas que eram, sei lá, de repente rebeldes, homossexuais, por exemplo, né? Negros, muitos negros, eles mandavam para esse hospital colônia. Era como se eles fizessem uma limpeza, tá? Mais ou menos o que a gente viu hoje, muito isso, né? Então era um jogo político do Estado, tá? E ainda você tinha um regime militar que tem já essa visão cruel, né? Da limpeza, né? Era exatamente no regime militar que aconteceram essas atrocidades, tá? Nesse hospital aí, colônia. E aí o que acontecia? Claro, existe um silêncio e existe uma cooperação de toda a sociedade para que aquelas arbitrariedades continuassem sendo feitas, né? Pessoas morrendo, levando choque. Então é uma coisa horrível, tá? É muito chocante, né? Ela coloca as fotos, tá? As fotos da época, é muito chocante, tá? É muito chocante. E eles fizeram um documentário sobre isso. Eu estava assistindo o documentário, é ótimo, muito bom. Então, gente, eu indico, tá? Eu acho que a gente tem que saber as coisas pra gente não repetir. E mais uma vez eu digo, o silêncio, ele é conivente com as coisas erradas. É simples assim. Quando a pessoa se silencia e toda a sociedade se silencia diante de uma arbitrariedade, toda a sociedade é conivente com isso, tá? Por isso que eu falo que as mulheres têm que falar, tá? Por isso que eu falo que as mulheres têm que falar. Porque o silêncio, ele faz com que as coisas se repitam. Só isso. É simples assim. Então, por exemplo, o silêncio no Aikido, vamos puxar agora para artes marciais. Quando eu falo que as mulheres no Aikido são coniventes com o machismo, porque elas são silenciosas, elas não falam do machismo, primeiro que elas não têm consciência disso, porque elas são machistas, e segundo porque elas são coniventes. Então elas fazem parte do machismo no Aikido. Elas fazem parte, não só isso, elas fazem parte da opressão do machismo com as mulheres no Aikido e nas artes marciais. É simples assim. É simples assim. Eu nunca quis fazer parte disso. Eu não quero, tem nada a ver com o Aikidoka, o jeito de Aikidoka ser. Não quero fazer parte disso. Por isso que eu falo. Falar é uma maneira de eu falar, eu não tô com vocês. Eu não faço parte da conivência do machismo no Aikido. Eu não faço parte do machismo nas artes marciais. Eu não faço parte. Por isso que eu falo. É pra deixar muito claro isso. Eu pratico artes marciais, mas eu não tenho a ver com o jeito dos marciais serem. Eu não concordo com eles. Tá? Eu tô nas artes marciais pra treinar e pra combater o machismo das artes marciais. E sempre vai ser assim. Em qualquer dojo que eu for, em qualquer arte marcial que eu for, que eu ver machismo, eu vou falar. Eu não quero saber. Tá? Eu não quero saber se é esse, aquele ou se é o meu. Se tiver machismo no meu, eu vou falar. Simples assim. É bom. O sensei que me receber tem que saber disso. Eu vou falar, eu não vou poupar, tá? Porque eu não quero fazer parte do sistema conivente das mulheres nas artes marciais ou na sociedade com machismo. Eu não faço parte disso. Né? Se eu me silenciar como as aikidokas e ficar com essa mentirada, essa babaquice de falar que não tem machismo no Aikido, porque elas fazem isso, eu estarei sendo conivente com o machismo no Aikido. Simples assim. E eu não quero. Eu não quero. Não faço parte disso. Tá? Então eu falo mesmo, tá? Eu falo mesmo. E é uma maneira de eu também deixar muito claro. Eu faço artes marciais, faço Aikido, faço qualquer arte marcial, mas eu não tô com os marciais. Eu não penso com eles, eu não sou com eles, eu não sou conivente com eles. Então, é isso. Outra coisa, gente. Hoje nós vamos falar dessa babaquice de graduação nas artes marciais. Isso aí é só pra ganhar dinheiro, tá? Ó, os anos que eu fiquei no Aikido, você entra mesmo, né? Numa burrice, idiotice de querer graduar e chegar na faixa preta. Isso é babaquice. Isso é uma coisa que o sensei vai incutindo na tua cabeça
Ele vai meio que fazer uma lavagem cerebral, tá? Em você, com a graduação. Porque assim, você vai meio que absorvendo isso, meio que até indiretamente. Porque conforme as pessoas vão graduando, se você não vai, ele vai te deixando para trás. O que isso é? Uma forma de te obrigar a se graduar. Porque você vai ficando atrás da fila, né? E isso vai começar a mexer com o teu ego. Então, o sensei de Aikido faz muito isso. Nos dojos em que eu estive, eu percebi muito isso. Ele fica te forçando a graduar. Ele não vai falar. Ele não vai te falar, tá? Mas você vai perceber que ele vai fazendo uma pressão psicológica para você se graduar. Para ele ganhar dinheiro com isso. Porque é o seguinte, graduação é o quê? Você vai pagar faixa, você vai pagar o exame, você vai pagar a anuidade, né, para a federação. E você tem que pagar algumas taxas, né, para a federação, para você se graduar. Então, assim, como que o sensei de Aikido e como professor de artes marciais ganha dinheiro? Com as graduações. É uma babaquice. Isso não diz nada sobre o que você sabe sobre as artes marciais. Tanto é que no Aikido os faixas pretas eram os piores. Sempre foram. Eles nunca souberam nada, absolutamente nada de Aikido. A não ser decorar técnicas. Porque, óbvio, eles não saem do dojo. Eles ficam na barra da saia do sensei de Aikido. Eles não sabem nada. Eles não sabem nem o que é um hakama. Os Aikidokas. Eu sei porque eu acompanhei eles, né? Que eu contei pra vocês, né? Que eles não sabiam nem sentar no tatame. Ficavam rindo, qualquer coisa, né? Dei já alguns exemplos. Então, chegar na faixa preta não tem nada a ver. Não quer dizer amadurecimento. Não quer dizer que você seja, né? Já domine a arte marcial, né? Não quer dizer que você esteja melhor que todo mundo. Não tem a ver com isso. Se graduar numa arte marcial é fazer o sensei ganhar dinheiro. Então ele vai incutir essa ideia. Quando uma pessoa começa a falar muito de graduação, né, marcial, dá uma olhadinha lá. Você pode ter certeza que ele é sensei. Ele é professor de arte marcial. Porque assim, quem costuma defender graduação é o professor e o sensei, porque ele ganha dinheiro com isso. É simples assim. Então, ter faixa preta ou não tem nada a ver. É você que tem que estudar, treinar, né, se capacitar. Para arte marcial você não precisa ter faixa preta para isso. Ninguém vai te pedir isso, né? Ninguém vai pedir isso para você. Você pode dar até aula sem ter faixa preta, tá? Ninguém vai pedir isso para você. Então, é uma coisa assim, para o sensei, ele se aproveita disso, né? No Aikido eu vi muito isso. Os senseis, eles se aproveitam das graduações para ganhar dinheiro em cima de você. A federação também. Então, tem toda uma estrutura no Aikido e em todas as artes marciais que explora o aluno e cria essa dependência emocional da faixa preta, das graduações. Isso nem existia na época de O Sensei. Quando o Sensei criou o Aikido, não tinha faixa colorida. Isso é uma invenção contemporânea. É uma invenção da modernidade para os senseis ganharem dinheiro em cima. Simples assim. Eles não sabem nem o que é um hakama, mas eles têm uma faixa preta e usam um hakama. É assim. É assim, é sério. É bem isso mesmo. No Aikido você vê. E outras, geralmente você vê que quem tá com faixa preta é quem puxa o saco do sensei. Ele tem mais facilidades, tá? Ele tem mais facilidades para se graduar. Então, assim, tá bem longe de ser meritocracia, graduações e faixas nas artes marciais. Não é meritocracia, é puxacracia e é babaquicicracia, tá? E aí você vai alimentar um sensei, porque ele vai criar, né, essa dependência emocional. Você vai entrar mesmo numa noia para ter faixa. Tudo, né, no dojo leva você a isso, tá? Ele, os seus amigos, você começa a se cobrar, teu ego começa a te cobrar, né? Não, você tem que ter faixa. Aí você vê as pessoas fazendo o exame da faixa. Então, assim, existe todo um sistema no dojo que vai fazer você entrar numa noia. A noia da graduação da faixa preta. Vou chamar assim, a noia do faixa preta. Então, e que não tem nada a ver, né?
Nada a ver. Os piores aikidokas que eu vi na minha vida eram faixas pretas. Eu acho assim, no Aikido é muito interessante, porque acontece o oposto. O cara entra bom, ele entra legal, ele vai piorando com as graduações. Então acho que o Aikido não cumpre a função, né, dele. Então assim, é porque o sensei, você sabe, né, com o sensei japa, o sensor, fica muito difícil você evoluir, né, positivamente. Eu acho que as pessoas, pelo menos no segundo dojo, que foi o dojo que eu fiquei mais tempo, cujo a liderança era o sensei japa ou o sensor, que era uma liderança totalmente sem ética, né? Totalmente sem ética. E ele incutia na tua cabeça isso. Ele não falava, mas ele punha de uma maneira as coisas que você se sentia pressionado a graduar. Você começa a se sentir, porque você vai ficando para trás. Você vai vendo as pessoas, começa a se comparar. Ele vai dando mais oportunidade para as pessoas que são graduadas. Entende? Então, assim, fica uma coisa incômoda, tá? Então, você acaba se sentindo pressionado a se graduar. E aí você entra na neura. É uma neura ilusória de que a faixa preta você vai estar mais preparado nunca. Você não vai estar nunca mais preparado. Não existe, né? A graduação, o que é, né? É que nem uma escola. Você estuda, vamos supor, você faz uma faculdade, se forma, você nunca vai estar totalmente preparado para uma profissão. É a vida que vai te preparar. A arte marcial é a mesma coisa. Você nunca vai estar faixa preta totalmente. É a vida que vai. Você não precisa se graduar para isso, para se tornar uma faixa preta. As pessoas mais preparadas do Aikido que eu conheci não tinham faixa preta. Tá? Sério. Não tinham. Nunca se preocuparam com isso. Por quê? Porque conhecimento não é uma faixa. Uma faixa é o sensei que lucra. Tá? Quem lucra e quem cria essas baboseiras de graduação é o sensei. Porque é o momento que ele lucra mais em cima do aluno, né? É na graduação. Porque você vai pagar a faixa, você vai pagar o exame da graduação, você vai pagar a mensalidade, a anuidade da federação, você vai pagar várias coisas. Entendeu? Então, o sensei lucra bastante, não é pouquinho. É o momento que ele mais lucra com o aluno, tá? Então, assim, realmente, os senseis de Aikido e os de artes marciais, eles querem fazer com que você acredite que, se graduando, você estará mais preparado para a sua arte marcial, você saberá mais sobre o Aikido, o que não é verdade. Não é verdade, né? Se você estudar, você treinar com sinceridade, você não precisa graduar. Você não precisa ter uma faixa na cintura, tá? Porque um conhecimento, uma bagagem sobre uma arte marcial não é medido por uma faixa e pela cor de uma faixa. Simples assim. Faixa é uma questão de ego. Ego que o sensei vai, infelizmente, por contradição. Porque no Aikido não pode ter ego. Mas o próprio sensei, a própria estrutura do Aikido, o sistema de graduação das faixas coloridas, ele estimula a questão, né, com que o aluno desenvolva o ego inflado, o que vai contra a filosofia do Aikido. Por isso que eu sou contra faixas coloridas, graduações. Eu sou contra, tá? Eu sou totalmente contra. Pra mim é só pra ganhar dinheiro, que foi o que eu vi 5 anos. A capoeira é a mesma coisa. A mesma coisa. Ele vai segurando você, então você vai pagando mensalidade, fazendo aulas, com a desculpa de que para você se tornar faixa preta, uma babaquice. A faixa preta está dentro de você, você não precisa graduar, você não precisa ficar 1000 anos numa arte marcial, e você não precisa ficar se submetendo ao sensei, né? Estudo individual, treino técnico, tudo bem, você precisa de alguém que tenha mais conhecimento que você tecnicamente, mas só isso. Depois você vai embora, né? Você não precisa de um sensei para se tornar faixa preta. É simples assim. Você vai se tornar faixa preta sozinho, na sua individualidade, estudando e treinando, não só no dojo, mas em vários dojos, que seja, várias artes marciais. Tá? Então é isso. Então, quando vocês ouvirem... Mas outro dia eu vi aí num programa aí do YouTube, o cara aí, tem um cara, né, falando que faixa preta, como é que é?
faixa preta é elevação, não sei o que, não é. Caramba, ele é professor, provavelmente ganha dinheiro com graduações, então ele tem que realmente vender essa ideia. Alienada, óbvio. Ele quer aluno, ele quer ganhar dinheiro com graduações, mas todas as pessoas mais evoluídas numa arte marcial entendem e questionam as graduações. Sempre assim, né? Por isso que eu tô falando, vocês vão treinar, qualquer lugar que vocês vão treinar, qualquer arte marcial, vocês têm que ter crítica. Sejam críticos. Façam uma leitura nas entrelinhas do que o seu sensei está falando. Tenta entender o que ele está falando, o que ele ganha com aquilo. É interessante, quando um sensei fala, seja ele de que arte marcial for, qualquer pessoa que fale, tenta entender qual a razão dele estar falando aquilo. Por que ele está defendendo aquela ideia? Tenta entender. Tenta entender. Vai puxando a linha. Quanto ele ganha? Com exame de faixas, com graduações, com o aluno ficando mais tempo lá no dojo dele, porque para graduar o aluno tem que ficar mais tempo, ele vai pagar mais aulas, assim. Então o sensei lucra muito com graduações e faixas coloridas. Por isso que eu defendo essa ideia. Não é porque o aluno aprende. Não é isso. O aluno aprende em menos tempo. Ó, pra vocês terem uma ideia, o Aikido, calculem. No Aikido, nós temos a faixa branca, amarela, verde, amarela, roxa, verde, azul, marrom, preta. 7 faixas. Calculem quanto um sensei de Aikido não ganha com um aluno para ele chegar na preta. 7 anos. É 7 anos que um aluno mais ou menos tem que ficar no Aikido para ter as faixas. Vamos supor, a mensalidade no Aikido costuma ser 200, 250 uma aula. É bem caro. O Aikido é uma arte que explora muito, tá? É uma arte muito explora demais. A mensalidade é cara para uma aula, tá? 250 uma aula. Tá? E ele vai ficar fazendo com que você faça mais aulas. Ele vai fazer você acreditar nisso. Que você não vai ser capaz de fazer exames se você não fizer no mínimo 2 aulas de Aikido. Ele vai fazer isso, o sensei. Agora você faz uma soma de 250 no mínimo durante 7 anos. Quanto esse sensei não reembolsa, quanto ele não está embolsando em cima de você, que é um trouxa. E depois, fora isso, quando você fizer o exame de cada faixa, você vai ter que pagar o exame, a faixa, a anuidade da federação. Se ele for dono da federação, ele ganha muito mais. Que é porque o sensei, já o sensor, ele é dono da federação. Vocês imaginam quanto ele não lucra em cima dos alunos que ele engana. É assim. Então, assim, a arte marcial virou comércio. Você não vai aprender nada no dojo. O máximo que você vai aprender no dojo é técnica. Só. Tua vida marcial, o teu aprendizado sobre uma arte marcial vai ser seu. É você que vai ter que fazer sozinho. Individualmente, lendo, estudando, entendendo. E principalmente, lendo as entrelinhas do que o seu sensei diz. Tá? É simples assim. É uma questão de você ser inteligente. A gente tem que aprender a ler as entrelinhas. Tá? É isso, gente. Bom, gente, leiam, tá? O Holocausto Brasileiro. Um livro maravilhoso. O melhor livro que eu já li. Leiam. A gente precisa tirar as vendas dos olhos, entender que as coisas são complicadas. É isso, gente. Até a próxima. Tchau.